Mas eu acho que é isso, não desista, porque a área ambiental ela precisa de pessoas boas e pessoas que realmente querem fazer a diferença e pessoas que vão contratar, entender que engenharia ambiental, porque todas essas questões climáticas é para agora, não é para depois. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Bom, então vamos falar um pouco sobre a área de engenharia ambiental, né? Assim, o que é o curso de engenharia ambiental para você? Nossa, o curso de engenharia ambiental, desde quando eu entrei no curso, lá em 2014, parece que foi 1000 anos atrás, a gente sempre entrou na faculdade falando que o curso de engenharia ambiental, toda essa questão ambiental, seria muito para o futuro, assim, é faculdade para o futuro que você vai aprender e não sei o quê. Mas hoje, o quanto mais eu estudo essas questões ambientais, questões climáticas, eu vejo que o curso de engenharia ambiental é um curso para agora, não é um curso para amanhã. Você tem que empregar engenheiros ambientais agora, porque a gente está sofrendo aí das questões climáticas e tudo mais, e várias outras coisas onde o engenheiro ambiental pode atuar, em que acaba sendo um profissional que fica meio que de lado para as coisas. É o último a ser pensado e quando é pensado, não é pensado como engenheiro, mas vem como analista que acaba diminuindo um pouco o salário. Mas o curso de engenharia ambiental, para mim, hoje, é um curso de agora, que a gente tem que falar sobre o meio ambiente agora e que a gente tem que focar mais nessa área agora e não para o futuro, como a gente sempre escutou o pessoal da área. É um curso para hoje, né? Se a gente começar a pensar numa questão de sustentabilidade, tem que ser para hoje, para a gente poder ter um futuro até, né? Ponto bem levantado. Show. E Exato. assim, por que você escolheu esse curso? Né? Porque você estava pensando, você falou assim para mim, eu estava pensando que era na frente, mas na verdade veio para hoje. Mas o que que levou aí do passado? Falou assim, nossa, engenharia ambiental. Então, essa é uma história maravilhosa, porque eu não ia para engenharia ambiental. Acabou que eu fiquei de segunda chamada e fiquei no curso de engenharia ambiental. Aí, na hora de mudar de curso, a secretaria acabou se atrapalhando, que eu ia fazer mecânica, engenharia mecânica, eles acabaram se atrapalhando lá na questão de matrícula e eu tive que ficar na engenharia ambiental. E como eu já fiz um semestre no outro, eu falei assim, agora eu vou ficar aqui, vamos ver no que vai dar nisso. Aí quando eu vi, eu terminei a faculdade e amo a área. Passando aí, me puxaram, eu falei, vamos lá. Nossa, que coisa, Exato. muito inusitado, hein? Diferente, diferente. Tava nos planos de fazer Sim. mecânica. Sim, por isso que eu acho que eu não escolhi engenharia ambiental, foi ela lá que me escolheu. Falou assim: não, queridinha, você não vai para mecânica, você vai fazer ambiental. Aí daí foi. Que show, meu, que show. Olha, é diferente a história, curti. E que bom que você gostou, né? Porque eu vejo que você fala assim com uma propriedade, assim, de tipo, concluir, sabe? Aquela satisfação de deu certo e é isso. Sim, sim. Mas a gente que termina a faculdade, a gente sempre fica nesse delay, né? Porque você termina a faculdade e você vira desempregado na hora, né? Então a gente sempre fica naquela, nossa, será que foi a faculdade certa que eu fiz e tudo mais? Mas eu acho que chega um momento que a gente sempre vai fazer esses questionamentos mesmo e tá tudo bem. Mas no final, e pode ser também que não seja a faculdade que você fez, que vai ser a faculdade que você vai levar para sempre, mas no caso de engenharia ambiental, eu terminei a faculdade achando que não era faculdade para mim, e depois eu comecei a entender mais sobre engenharia ambiental, entender mais sobre a área que eu gostaria de atuar, e vi que sim, a engenharia ambiental fazia muito sentido na minha vida. Que show. E assim, dentro do curso, qual que foi as matérias que você mais gostou? Qual que te chamou mais atenção, assim? E qual que você consegue utilizar no dia a dia, né? Porque tem algumas matérias que passam e a gente não consegue colocar tanto na prática.
mas tem algumas que ficam e dão uns insights falando assim, nossa, bem que o professor falou, olha só. Sim, tá aí cálculos, né? O pessoal da engenharia que sabe, todos os cálculos. A gente não usa tanto, né? Mais para raciocínio e tal. Mas hoje eu não uso assim diretamente que eu me lembre nenhuma matéria muito direta, mas eu uso muito a questão da direito ambiental que eu estudei, porque quando eu vou fazer as postagens e tudo mais, vou aprender mais, vou estudar mais, bate muito nessas questões de legislação ambiental. E até nessa área que eu também gosto, que é advocacy, que você fala um pouquinho mais dessas questões de lei, você vai conversar com pessoas que fazer um lobby, né, dessa área ambiental e tudo mais. Então, saber de leis é muito importante, saber onde você está pisando ali é bacana. Então, é uma matéria que eu levo até hoje, é direito ambiental. E economia ambiental também, que é uma matéria que eu acho massa, economia verde. E são duas matérias que eu levo. Nossa, meu, direito ambiental, assim, é bem saber as legislação do que pode ou não pode, né? Acho que assim. Por exemplo, assim, me dá um exemplo de uma aplicação que você faz, assim, hoje, a gente fala assim, ah, eu sei porque essa matéria me deu base e hoje, por exemplo, no meu contexto, já me ajudou fazendo isso, por exemplo. Quando eu fui fazer isso, me Sim. salvou. É, eu diria que seria mais, assim, que eu vi mais focado foi no meu estágio, que quando a gente ia fazer vistoria, por exemplo, e tinha um empreendimento perto de um rio. A distância na lei é a distância de um corpo, e você construir para um corpo hídrico deve ser 30, se eu não me engano, 30 metros. Então, você tem que saber que você só pode construir com distância de 30 metros. Então, a gente sempre ia lá e media, via se estava tudo certinho e tudo mais. Então eu usei mais essas questões quando eu fazia estágio que foram assim extremamente úteis para mim e que eu aprendi bastante sobre licenciamento ambiental também. Nossa, que show, é verdade. E o legal do estágio, né, você dá um test driver, assim, no que a gente vai fazer na carreira, né? Assim, o estágio ele é a hora que a gente começa a olhar, assim, tanto que o embasamento teórico, a gente fica vendo tanta teoria na faculdade, e aí quando a gente coloca a mão na prática, fala assim, não é verdade, isso daí tem que ser assim, porque senão é multa, dá uns BO complicado, né? Tem que ter base também, tem que ter embasamento, né? E show de bola. Total. Qual que é a principal função do engenheiro ambiental em si? Olha, eu tenho que te dizer que essa é a pergunta de R$ 1 milhão. O engenheiro ambiental, eu acho que eu nunca vi um engenheiro ambiental conseguir definir exatamente o que faz um engenheiro ambiental. Porque a nossa grade Pois é, a nossa grade curricular é muito diversa. Então, eu estudei ambientes aquáticos, estudei ambientes terrestres, estudei hidráulica, estudei direito ambiental, estudei licenciamento, estudei, assim, várias coisas onde, se eu quisesse, eu poderia seguir. Então, assim, é muito difícil dizer o que faz o engenheiro ambiental. O engenheiro ambiental pode trabalhar na área de saneamento, pode trabalhar na área de mudanças climáticas, pode trabalhar na área de economia verde. Então, assim, é um leque muito grande. Então, quando a gente faz engenharia ambiental, a gente pode escolher e focar naquilo que a gente quer. E também a engenharia, ela é diferente, as grades são diferentes de regiões e regiões. Aqui no Rio de Janeiro, a gente é mais focado pela questão de energia nuclear, por causa da usina nuclear que a gente tem aqui em Angra. Então, a gente acaba estudando mais essa questão. Lá no norte, em Palmas também, a grade curricular acaba sendo um pouquinho diferente pela demanda que tem no local. Mas, assim, pergunta de R$ 1 milhão, o que faz um engenheiro ambiental? Entende? E a grade acaba se adaptando ao local, né? E até porque o Brasil Exato. é um país continental, é gigantesco, né? Então, assim, as demandas do Sudeste são diferentes da do Norte, da do Nordeste, e aí acaba dando essa mudança na grade em si, né? Assim, eu Exato. cheguei a pesquisar e eu vi que, por exemplo, os 2 primeiros anos do curso, ele é bem focado em engenharia mesmo, né?
cálculo, essas coisas assim, bem profundo, né? E aí depois começa a ter aquela variantes regionais, mais focado na parte ambiental, na parte mais sustentável, assim. Show, né? E o outro ponto também que eu acho interessante dentro dessa área da engenharia, né, tem um pessoal que, tipo, não, engenharia ambiental não é tão engenharia quanto, mas é porque, tem a parte dos cálculos, né, tem a grade do cálculo, e não adianta você chegar lá e falar assim, não vai ter cálculo, pumba, tem. E o outro também de você pensar, né, de você construir coisas e pensar no meio ambiente que é extremamente necessário no nosso país, né? Exatamente. E a gente tem que pensar muito no ambiente como um todo, né? Pessoas, local onde a gente vive e natureza. Então, assim, acaba que na grade a gente não vê tanto essas questões mais sociais da engenharia ambiental, mas assim, a gente consegue ver muito quando a gente está atuando na área. Hoje eu vejo muito essa parte da questão socioambiental. Acho que eu não conseguiria trabalhar, por exemplo, num local onde não se vê as questões socioambientais. Então, é bastante importante para mim ter isso sempre muito claro e muito objetivo, principalmente quando a gente tem grandes empreendimentos como, sei lá, Vale, essas grandes obras assim, tem que ter uma pessoa que faz engenharia ambiental para fazer toda esse diagnóstico de saber como que vai ser a questão social, de quem que vai afetar e de como é que vai ser isso. Então, tem que ter os engenheiros ambientais nessa parte do setor privado e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa mais do terceiro setor mesmo, que sou mais de ONGs, dessas organizações, mas a galera do setor privado também manda muito bem. Nossa. O ponto que você falou também, ó, que deu um insight aqui, referente a Vale, para uma tem que ter engenheiros ambientais ali para poder dar o aval da obra, fazer o estudo, né? Eles que assinam em si, né? Tem essa coisa também. É um ponto que eu lembrei, assim, a profissão de engenheiro ambiental é uma profissão regulamentada. Então, quando você se forma, você ganhou um número para você poder assinar documentos, né? E assim, quando você assina, você tem um compromisso legal com aquilo, né? Dependendo do que você for fazer, se você assinou e deu errado, você está na reta diretamente, não é? Ou tipo, não, eu assinei, mas não estava vendo, droga. Não li tudo. Exatamente. Quando a gente vai lá, pega o nosso CREA bonitinho, a gente tem que ler as mínimas letrinhas dos contratos. Porque a gente assina muito, a gente pode assinar assim, projetos, pequenos projetos, né? Não projetos grandes, mas pequenos projetos, o engenheiro ambiental pode assinar. E realmente a gente fica responsável por toda essa parte. Se der ruim, você vai responder aquilo, porque tá lá o seu númerozinho do CREA. Tá o seu diretamente, né? Um outro ponto, assim, você sabe algum engenheiro ambiental, chegou a conhecer, ou estudou, algum professor seu que foi responsável por algum grande projeto, assim? Eu acho que diretamente não, mas eu lembro muito de uma reportagem, quando eu estava na faculdade ainda, que uma obra gigantesca foi parada por causa de uma pererequinha de 2 centímetros, assim, muito pequenininha, foi parada uma grande, se não me engano, não é da Vale, eu acho que é da PAC, não me lembro, eu acho que era em Seropédica também, e aquilo tudo foi parado por causa de uma pererequinha pequenininha, quem parou aquilo foi um engenheiro ambiental. Então, assim, eu não lembro de uma pessoa comandando uma obra grande, mas eu lembro da pessoa parando uma obra grande, eu sei que foi um engenheiro ambiental que estudou a área e viu que aquela pererequinha estava em extinção e só se criava naquela parte. Então tiveram que parar toda a obra por causa dela. Caramba, olha só, meu. O cara falou assim, ô, parou, parou. E essas obras aí, tipo, obra grande de engenharia, envolve uma grana absurda. Absurda. Então, para o cara conseguir parar uma obra dessa, ele tem que ter muita base teórica e peito, né? Pra falar assim, olha, é por conta disso, disso não vai afetar isso, e aí o problema do buraco fica mais embaixo que está em extinção.
Caramba, eu não tinha parado, não sabia disso não. Curiosidade boa. Pois é, para embargar a obra é com engenheiro ambiental mesmo. Brincadeira, mas assim, a gente também dá umas embargadas de obra. Vai pagar, vai ser bom. A gente falar assim, agora entrando mais um pouco voltado no mercado de trabalho, né? Tem concurso para engenharia ambiental, para se tornar engenheiro ambiental concursado? Então, né, a gente tem, só que a gente está nessa situação brasileira aí maravilhosa, sem concurso, sem nada, mas sim tem concursos para engenheiro ambiental, geralmente quando sai em prefeitura, sempre tem uma vaga de engenheiro ambiental ali, ou vem como engenheiro ambiental, ou vem como analista ambiental. Geralmente vem como analista ambiental, mas assim, a grande maioria das prefeituras, elas têm uma pessoa que trabalha nessa área de engenharia ambiental para vir mais como um analista mesmo da prefeitura. Que fica responsável ali por ele, né? Você pretende ser concursada? Você pretende prestar concurso? Ou você é mais o terceiro setor mesmo, setor privado? Eu, assim, a gente nunca pode falar nunca, né? Vai que ainda um dia eu passo para um concurso, se fosse CMBio, IBAMA, eu super iria. Mas é complicado também, né? O CMBio e IBAMA tá aí querendo, Ricardo Salles, querendo fundir esses dois órgãos. Mas, enfim, um papo para outro momento. Mas eu não me vejo muito concursada, eu me vejo mais trabalhando na área de terceiro setor mesmo. Ah, entendi. É, realmente, o momento que a gente estava vivendo aí, parece que o pessoal tá dando uma limada nos cursos, né? Então, tá raro sair um concurso público aí, né? Bem complicado. Mas vamos aguardar nos próximos capítulos aí, torcer para melhorar, né? E assim, a procura no setor privado é em alta? Tem bastante demanda? Então, setor privado não é tanto a minha área, mas eu vejo assim, vejo algumas vagas que aparecem, mas eu vejo bem mais saindo no setor, no terceiro setor. Mas assim, eu acho que é porque eu acompanho mais o terceiro setor, então provavelmente eu vou ver mais vagas do terceiro setor, mas todo mundo está aí, engenheiro ambiental, engenheiro do agora, então provavelmente setor privado também já deve estar correndo atrás dos seus engenheiros ambientais. Se É não necessário. tá, deveria. Entendi, com certeza. E para conseguir estágio é fácil, é complicado? Precisa de uma indicação ali, conhecer o fulano? Eu acho a área ambiental muito QI, muito quem indica. É porque acaba sendo uma área muito pequena, assim, todo mundo conhece todo mundo. Então, indicações, assim, sempre te ajudam muito, muito mesmo. Mas quando eu fiz estágio na prefeitura, que eu achei, assim, extremamente importante fazer estágio na prefeitura, que você consegue se ver como o órgão que licencia. E quando geralmente engenheiro ambiental vai para essa área de consultoria ambiental e tudo mais, ele passa a ser a pessoa que vai pedir licença na prefeitura. Então, trabalhar nessa área da prefeitura foi bem bacana. Mas não foi porque aí que eu entrei lá na prefeitura, foi suando mesmo, correndo atrás do estágio. Mas não é tão fácil assim arrumar, não. Você tem que dar uma corridinha atrás. Entende? E assim, você vê que tem muita. Você conhece, tem pessoas que começam a empreender nessa área, assim? Tipo assim, ai, nossa, foi uma amiga que estudou comigo e ela empreendeu, começou a virar consultora, começou a abrir, viu uma oportunidade de negócio, meteu a cara e agora tá assim. Ou eu já ouvi falar de alguém assim. Sim, eu tenho amigas hoje que trabalham nas suas próprias consultorias ambientais, que daí fazem diversos tipos de consultoria na empresa delas, e que elas, assim, começaram a empreender, terminou a faculdade e começaram a empreender. Fizeram curso, assim, mais especializado, o estágio delas também ajudou bastante, mas estão trabalhando como
analista agora na própria empresa delas. Nossa, que show, que show, que show. E é uma área que demanda necessidade. Se você conseguir encontrar uma oportunidade de negócio ali, você consegue sua empresa se tornar um grande diferencial, né? Até um ponto assim, porque Brasilzão tem demanda, né? Nós não dá para negar. E quando a ficha cair, a demanda só tende a aumentar, né? Isso é um grande fato. Sim, sim. Nossa, e a demanda para consultoria ambiental é bem grande, porque às vezes a gente fica pensando que são trabalhos enormes, não, mas às vezes é um trabalho pequeno que precisa de autorização de um engenheiro. Por exemplo, quando você vai tirar terra de um terreno, você precisa de ter um projetinho e ter assinatura de um engenheiro. Claro que você não vai ganhar rios de dinheiro fazendo esse tipo de projeto, mas já entra uma grana, né, para você. E vai indo assim, nesses pequenos projetos, daí pode fazer parte de saneamento também, plano de manejo de uma APA ou de alguma coisa assim, também super entra numa consultoria. Ah, entendi. Caramba, que show, que show. É uma boa. Assim, eu trabalho na área de TI, né? Então o pessoal empreende bastante nessa área. O pessoal que mete as caras e é bom saber também que tem outras áreas também que estão lado a lado, assim, né? Você falou sobre terraplanagem. Isso daí eu não sabia, não. Quando vai fazer terraplanagem no terreno, precisa alguém ali dar um aval. O pessoal chegava com as máquinas e começava a tirar. A gente vê muito isso, né? Quando você vê só tá a máquina passando, mas se chega a polícia ambiental lá e fala assim, tá, mas cadê a licença aqui, a licença de operação? Se você não tá com a licença, eles podem embargar o que você tá fazendo. Então, sempre é legal você andar direitinho, né? Sim, com certeza, com certeza. Ainda mais dependendo do projeto, né? Da magnitude, os caras embargam e ainda tomam uma multa para poder ficar ligeiro, né? E as multas nessa Sim. área não é pouca coisa, não, né? É umas multas pesadas. Então, a área ambiental, ela está passando por um grande problema, grande, é, com o governo, a gente acaba não vendo assim a grande aplicação das multas, realmente, tipo, você tem que pagar isso e tudo mais. A gente vê muito uma pessoa, um governo que perdoa multas ambientais. A gente viu o Bolsonaro pescando ali numa área que era proibida de pescar. Aí vai me dizer que ele pagou multa por isso. Não pagou. Então, acaba que a área ambiental tá num desmonte bem grande. Então a gente tem que sempre ficar atento com isso, porque multas tem demais, mas assim, o que realmente está sendo pago e observado, acompanhado, fiscalizado é bem pouco. Né? E esse ponto que você falou aí é verdade, né? O perdão das multas que esse governo aí acabou concedendo, né? Por muitas madeireiras que estavam fazendo desmatamento na região do norte, né? E o absurdo que está acontecendo na Amazônia, né? Que é um caso que dói só de pensar, né? Cara. Nossa, É, demais. e sobre a... É, Oi, pode falar. né, que eu ia falar que eu tenho amigos, né, que são da Amazônia, vivem em Manaus, e assim, a gente sempre está em contato e trocando mensagens. Então, assim, a situação realmente lá, além da pandemia, mas com o desmonte ambiental e com várias outras coisas que nunca pararam de acontecer lá, então a situação está realmente bem feia. Nossa, quem vê essa realidade de perto deve ser muito complicado, ainda mais para quem estudou e tem um embasamento nisso e sabe dos impactos que isso causa, né? Tá vendo ali em real time. Total.